Olá, então vamos aos comentários das questões desse quiz, que vai da questão 585 até a questão 591. Só lembrando que aqui são comentários rápidos. Se você quer mais aprofundamento, fica o convite para assistir às aulas no canal do YouTube, lá do Physics in Box. Ou eu ficaria muito feliz se você fizesse o meu curso 60 lições de física. Inclusive, você estaria apoiando esse trabalho desenvolvido aqui no Instagram. Olha só. Então, a primeira questão, nós temos aqui dois condutores, sendo que o condutor B ele tem o dobro da área de seção transversal e tem o dobro do comprimento. E ambos têm a mesma resistência. E a gente precisa dizer quantas vezes a resistividade do material A, né, seria em relação ao do material B. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, veja. A resistência elétrica em função da resistividade é dado por resistência igual a ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área da seção. Se eu isolo o ρ, observe que fica A vezes R, que é a resistência, dividido por L. A informação que nós temos é que a resistência é igual para os dois. Então, para A e para B, o que eu tenho? Observe que A, no caso, para o material a sua área vezes a resistência sobre L. Para o material B, o dobro da área e o dobro do comprimento. Se eu simplificar esse 2, vai ficar igual para os dois. Logo, a resistividade desses materiais é exatamente a mesma. Segunda questão, nós temos o circuito X e o circuito Y. E nós precisamos apresentar o produto das resistências equivalentes. Observe que entre os pontos A e B no circuito X, então nós temos um único caminho, o que significa que essa combinação é série, e série, resolvendo a resistência equivalente, fica apenas R1 mais R2. Bom, como ele pede para multiplicar as resistências equivalentes, então isso será multiplicado pela resistência equivalente do outro circuito. Bom, aqui, gente, nós temos dois caminhos. Um é o caminho onde tem R1 entre A e B, e outro caminho é onde tem R2, o que significa uma ligação em paralelo, dois resistores em paralelo, você faz produto pela soma. E observe que produto pela soma, então, R1 vezes R2, R1 mais R2. Como é uma multiplicação, observe que dá para simplificar R1 mais R2. E nós temos como resultado que o produto das resistências equivalentes é R1 vezes R2, o que se vê no segundo item. Terceira questão, temos uma bobina chata, e essa bobina chata está ligada a uma fonte de tensão, logo será atravessada por uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa pela bobina, o que nós temos? A formação de um campo magnético em torno dessa bobina. Então se liga que aí vai formar um campo magnético. Aí nós temos na letra A, se a bobina for mergulhar em malha de ferro, pequenos grãos desse material ficarão grudados no fio de cobre? Sim, porque daí a bobina se comporta como um ímã. Então, correto. E a segunda fala que se for inserido um cilindro emborrachado no interior da bobina, o campo magnético resultante se tornará mais intenso. Essa alternativa é falsa. Para tornar o campo magnético mais intenso, teria que inserir aí um núcleo de ferro, um núcleo ferromagnético, e não emborrachado. Temos aqui a nossa quarta questão. A quarta questão fala que cargas, na verdade partículas, são lançadas entre um campo magnético, que você vê ali representado por bolinha X, ou seja, entrando no plano. E nós temos ali as trajetórias, onde B se curva para cima, A é retilínea e C curva para baixo. Para saber o sinal dessas partículas, você vai utilizar aqui a chamada regra da mão esquerda, onde o polegar tem a força, o dedo indicador o campo e vê a velocidade. Bom, aqui, se você nunca usou essa regra, vai ter que dar uma estudadinha, mas o que você vai fazer? Você vai aqui, apontar o seu dedo indicador para a tela do seu celular ou do seu computador. Você vai colocar aí o seu dedo médio no sentido da seta e esticar o polegar. Bom, quando a carga é positiva, o sentido do polegar
dá exatamente para aonde a força está atuando. E quando a carga é negativa, o sentido polegar dá o sentido contrário à força. Então, se você aplicar essa regra da mão esquerda, você vai encontrar o seguinte. A primeira partícula, o polegar vai apontar aí para baixo. Só que observe que ela é desviada para cima, o que significa que ela é negativa então. A segunda não sofre desvio, essa partícula é sem carga. E C, se você aplicar a regra, o polegar apontará para cima. No entanto, essa partícula vai para baixo, o que indica que ela também é negativa. A quinta questão fala das câmeras de bronzeamento que utilizam luz ultravioleta, tá? E a respeito dos fótons emitidos nessas câmeras, então, o que nós temos? O primeiro item diz que a energia de cada fóton de luz ultravioleta pode ser calculada pela equação E igual a H vezes F, onde H é a constante de Planck e F é a frequência, exato. Toda onda eletromagnética pode ter aí a sua energia calculada através dessa equação. Energia igual a constante de Planck vezes a frequência. Então, isso é correto. E a segunda diz que a duplicação da potência emitida pela lâmpada implica na duplicação do número de fótons emitido a cada segundo. Exatamente. Podemos associar a intensidade da radiação emitida, tá, com a potência. Então, com potência dobrada, nós temos dobra da intensidade da radiação emitida. Isso faz com que seja duplicado, tá, duplicado o número de fótons emitido, então. Então, as duas afirmações aqui são verdadeiras. E a última questão, sobre o efeito fotoelétrico, nós temos aqui 3 afirmações. A primeira diz que o efeito fotoelétrico ocorre quando um elétron colide com um próton. Não, o efeito fotoelétrico acontece quando nós temos uma radiação incidente e essa radiação incidente atinge, no caso, um elétron, tá? Na segunda, a teoria de Einstein considerou que a luz, nesse caso, se comporta como uma onda. Não, é justamente o contrário. Foi através desse experimento que Einstein mostrou aí a questão da dualidade onda-partícula. Então, que nós temos que a luz pode ser tanto onda quanto partícula. Então, aqui é falso. E na terceira, nós temos que esse efeito é observado quando fótons atingem uma superfície metálica, exatamente. Aí o Heinrich Hertz, em 1887, ele, digamos assim, de forma acidental, incidindo num experimento, ele acabou aí incidindo luz sobre uma placa metálica, e aí ele não sabia explicar o que estava acontecendo no fenômeno, mas era incidência, então, de fótons sobre uma superfície metálica. Aí nós temos aula no Physics in Box que explica em detalhes aí como funciona o efeito fotoelétrico e fala também da parte histórica. Fica o convite para você assistir. Então aqui nessa questão apenas o item C ele é correto. E só lembrando, essa aula então ela foi composta de comentários breves. Você pode se aprofundar no nosso canal do YouTube ou fazer o curso 60 lições de física. Você tem o link na bio lá e o valor é muito barato, só um pagamento de R$ 14,90.